Que era para ser o plano B do João, está se transformando cada vez mais no plano A e fazendo ele perder alguns jogos que provavelmente ele não perderia. Antes de me aprofundar nesse assunto tão importante, quero deixar bem claro aqui, né, para quem não tenha nenhuma interpretação errada, que aqui é um espaço para uma reflexão construtiva, né, buscando sempre apoiar a evolução do João, tá? Então quem tiver qualquer tipo de crítica destrutiva que não agrega em nada, peço que nem comente aí, porque não vai ajudar em nada. Agora, quem tiver interessado aí nessa reflexão construtiva, né, eu acho ela muito interessante e é só a minha opinião, tá bom? Eu não sou dono de nenhuma verdade, eu posso estar totalmente equivocado, mas tô com isso engasgado há algum tempo e eu acho que pode ser interessante a gente refletir melhor sobre esse assunto. Então, para todo mundo entender melhor, vamos começar falando sobre identidade, estilo de jogo e biotipo. Todo tenista possui esses atributos aí, e é algo natural, intrínseco do tenista. Então existem dois estilos diferentes, por exemplo, existe o estilo mais agressivo e existe o estilo mais trocador de bola. E isso tem a ver também com o biotipo, muitas vezes, do tenista, né? Tem aquele tenista que tem mais as veias de explosão e tem o tenista que tem mais as veias de resistência. E o João, como vocês podem ver desde os vídeos dele pequenininho, com 12 anos de idade, ele sempre teve natural nisso, essas veias de explosão, de conseguir gerar potência facilmente, de ser agressivo. Ele nunca foi aquele tenista mais trocador de bola, que ficava correndo e ganhando jogos no erro dos adversários. E justamente por ser um dos que melhor fizeram isso desde o juvenil, ele se tornou número 1 do mundo, ganhou o US Open Júnior, foi um dos campeões mais jovens do Next Gen Finals, acabou ganhando no Saibro na Argentina e se tornando o brasileiro mais jovem, campeão de ATP 250, derrotou o top 10 Rublev, que até hoje é a maior vitória da carreira dele em termos de ranking, tudo com esse estilo agressivo dele, que seria o plano A, né? Esse jogo para frente, sufocando o adversário e principalmente conseguindo gerar muita potência, muita aceleração fácil dos dois lados, tanto do forehand quanto do backhand, também mudar rápido a direção da bola, surpreendendo o adversário, e principalmente nos momentos de maior pressão, os momentos decisivos, como por exemplo o breakpoint, tie break, indo para cima e trazendo o jogo pro lado dele, né? Propondo o jogo, ao invés de ter um estilo passivo, né? Então esse é o DNA do João, que ele sempre teve, mas daí a gente entra nesse assunto que eu comecei aqui o vídeo, que o que era para ser o plano B do João está se tornando cada vez mais o plano A. No ano passado, depois de algumas derrotas do João, né, especialmente aquela derrota para o Draper em Indian Wells, que o João até começou bem o jogo, né, até sufocando o Draper, né, ele teve chance de ganhar o primeiro set, escapou no detalhe. E daí no segundo set o João saiu do jogo, deu uma descalibrada. Muita gente começou a pressionar ele, né, inclusive muitos comentaristas, e eu me incluo nisso, tá, vou assumir também a minha parcela, falando que o João precisava ter um plano B, né, que nesses jogos que ele não estava sentindo bem a bola, começava a errar muito, que ele precisava mudar a estratégia, ser um pouco mais conservador, ter mais paciência, trocar mais bolas, né. E daí o João foi desenvolvendo esse plano B dele, né? Ele desenvolveu muitas habilidades com isso do ano passado para cá. Eu acho que ele evoluiu muito a movimentação dele, as defesas, a própria construção dos pontos, as variações. Só que qual que é um risco que eu acho que está aumentando cada vez mais e por isso que eu estou abrindo esse espaço aqui para reflexão. O que era para ser um plano B, né? Que é esse jogo um pouco mais cadenciado, na minha humilde opinião, está se tornando cada vez mais o plano A do João. Eu pego a maioria dos jogos esse ano, ele já está entrando com essa estratégia de ser mais conservador, de ser mais passivo, de jogar mais recuado no fundo da quadra, de ficar esperando mais as bolas, ao invés daquele jogo agressivo dele, que sempre foi a identidade dele. E vou fazer algumas comparações para ilustrar melhor aqui essa análise, né? Para quem acompanha tênis um pouco mais de tempo, vamos pegar o Del Potro e o Ferrer. O Del Potro, eu acho que ele tem um estilo muito semelhante com o do João, em tudo isso que a gente falou de identidade, de biotipo. Del Potro é um cara alto que sempre gerou muita explosão, né? Teve um dos melhores forehands do circuito, e acho que justamente por causa disso ele conseguiu grandes vitórias, né? Contra o Federer, Nadal e Djokovic, encerrou a maior sequência da história do Federer no US Open, né? O Federer tinha ganhado 5 vezes seguidas, o Delpo foi lá e ganhou dele na final, justamente por ter esse forehand, esse jogo agressivo que acabava sufocando eles. Enquanto o Ferrer vai no outro extremo de estilo de jogo que a gente estava conversando, né? O Ferrer sempre foi aquele cara muito raçudo, né? Que sempre correu muito bem, um cara muito consistente, regular, que ganhou a maioria dos jogos na carreira dele, jogando no erro dos adversários. E daí, para quem não acompanha tênis há muito tempo, pegando uma comparação mais recente, seria como a gente comparar os estilos do João Fonseca com o do Lerner Tim, né? Eu acho que o João está muito mais para esse estilo agressivo do Del Potro e o Tim está muito mais para esse estilo trocador de bola do Ferrer. E o que acontece? Até dá para os tenistas irem desenvolvendo estilos diferentes, entre aspas, né? Dá para o João trocar mais bola, melhorar o físico dele, que é o que o João foi fazendo, assim como dá para o Tim também tentar ser um pouco mais agressivo. O que não dá, na minha humilde opinião, é para mudar totalmente o estilo de jogo. Pedir para o Tim se tornar um Del Potro da vida, né? Para o Tim se tornar um João da vida, ganhar os jogos dele sendo agressivo, assim como não dá para pedir também para o Del Potro ganhar os jogos dele no estilo do Ferrer, né? Trocando mais bola. Eu acho que se alguém chegasse pro Del Potro e falasse pro Del Potro, ó, Delpo, vamos começar a jogar um pouco mais recuado na quadra, coloca mais spin no seu forehand, joga com mais segurança, eu duvido que o Del Potro ia ter conseguido todas essas vitórias contra o Federer, o Nadal e o Djokovic. E assim como se alguém chegasse pro Ferrer e também falava, ó, Ferrer, vamos jogar mais dentro da quadra, eu quero que você acelere mais a bola, corra mais risco,
também duvido que o Ferrari ia ter alcançado o melhor ranking da carreira dele. Então, por que eu tô falando isso? Porque sim, eu acho legal tudo isso que o João desenvolveu, não vou ser hipócrita, eu acho que tá deixando o jogo dele mais completo, todo esse lado de construir melhor o ponto, trocar mais bola, movimentação, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar o estilo principal dele, porque na minha opinião, se continuar assim, ele entrando com esse estilo já mais cadenciado, passivo, ele vai se tornar mais um jogador comum, porque a gente está tirando a principal qualidade dele. Era como tirar a agressividade do Del Potro, tirar a agressividade do Gonzalez. Então eu acho que o plano A dele, ele tem que entrar nos jogos igual ele entrava lá no passado, né? Vou até fazer essa brincadeira, o João do Velho Testamento, né? Aquele João que a gente falou lá do começo, que ganhava do Rublev, que foi campeão em Buenos Aires, não sei se vocês vão lembrar o primeiro jogo dele contra o Echeverri era cabeça 8, o João só dava bordoada na bola no Saibro, eu até postei no Instagram, o comentarista argentino que acompanhava tênis já há décadas falou, eu nunca vi alguém ao vivo bater tão forte na bola assim, eles ficaram fonsequizados na hora. Então esse é o estilo do João, e acho que isso que torna o João com potencial para brigar lá pelo topo. Eu acho que o plano B dele tem que ser esse que a gente conversou. O plano B tem que ser quando não estiver sentindo bem a bola, quando não estiver bem agressivo. Aí sim recua um pouquinho, troca mais bola, e isso o João já melhorou, né? Tá se movimentando melhor, tá construindo melhores pontos. Agora não já entrar dessa forma um pouco mais conservadora no jogo. Acho que ele não pode perder a identidade dele. É como se a gente estivesse castrando um pouco ele, sabe? Tirando o principal poder que ele tem. E só para não ficar só no subjetivo, né, colocar alguns dados aqui. A velocidade do forehand do João estava abaixo do Medvedev aí na última derrota dele, né, e estava bem abaixo da média do João. E as últimas 3 derrotas do João, né, para o Shelton, para o Medvedev e para o Rodar, em todas elas o João cometeu menos erros que o adversário, mas também deu menos winners, o que mostra mais uma vez como ele acabou sendo mais passivo, né. E daí vocês podem estar falando aí, mas esses 3 jogadores também são bem agressivos, abafaram o João, não deixaram ele ser agressivo. Concordo em partes, porque para mim o Rublev é agressivo igual eles, e contra o Rublev foi um jogo totalmente diferente, que o João ainda estava naquele plano A, na identidade do João, o João que predominou sobre o Rublev em todos os momentos do jogo, o João que abafou o Rublev jogando para dentro da quadra, principalmente nos tie-breaks, na hora H, o João que jogou com o estilo dele, e por isso que o João ganhou de 3-0. Eu acho que se o João tivesse com esse plano que ele está hoje em dia contra o Rublev lá atrás, não sei nem se o João ia ter conseguido ganhar do Rublev. Talvez o Rublev que ia ter abafado o João. Uma outra prova de como o João tá mais conservador é que, tipo, mesmo contra esses tenistas mais agressivos, você pega o segundo saque e o João tá devolvendo lá no fundão da quadra, né? Então ele não tá mais entrando na frente igual ele fazia antes. Então eu acho que sim, tá sendo uma orientação tática para ele jogar mais o ponto, né? Para ele escovar mais a bola, jogar com mais segurança, ainda mais no saibro. E tem algumas hipóteses, né? A primeira hipótese pode ser que seja por causa da questão física, né? Não sei, talvez essa lesão crônica na lombar, não sei se estava forçando muito esse estilo mais agressivo, estava desgastando muito a lombar. E daí, se for essa hipótese, eu já peço desculpas por tudo que eu falei aqui, né? Daí não tem o que fazer mesmo, ele tem que adaptar o jogo dele. Agora, se não for essa hipótese, pode também ser uma segunda hipótese, né? Deles estarem justamente querendo treinar esse lado do João mais construtor, né? Mais paciente, para deixar o jogo do João mais completo. E daí fica um tempo treinando isso para depois voltar para o plano A dele. Se for isso, ótimo. Mas eu ainda acho, tenho esse medo que não seja nenhuma dessas duas hipóteses, que seja uma escolha tática mesmo, que estão deixando o João jogar assim para sempre, entre aspas, né? Que acham que esse estilo vai ser melhor para o João. E eu, sinceramente, posso estar totalmente errado, até torço para eu estar errado, né, porque eu sempre vou torcer para o João ganhar e evoluir cada vez mais, mas eu acho que se seguir nesse caminho e ele for perdendo cada vez mais a essência dele, e entrando já com essa mentalidade na quadra, de ser um pouco mais passivo, de trocar mais bola, esperando a bola encurtar para matar, vai pegar muitos adversários que não vai acontecer isso. Pega adversários agressivos, igual ele pegou nos últimos jogos, não vai sobrar tanto essa bola para matar. E o adversário que vai controlar o jogo, se o João não tomar as rédeas primeiro, não correr mais riscos e não ser agressivo. E o João, ele ganhava vários jogos, mesmo cometendo mais erros não forçados que os adversários, porque o João compensava com os winners. Então eu não acho que aquele plano A estava totalmente errado, né? Só que daí nas derrotas, muitas vezes pegava muito no pé dele, que precisava ter um plano B. Mas, de novo, dá para voltar para o plano A, que eu acho que é até mais fácil de voltar para o plano A, porque é a identidade dele, né? Vai ser bem mais natural para ele voltar para o plano A do que esse esforço todo que ele está fazendo aí no plano B dele atual, né? De ser mais conservador. E eu acho que a notícia boa é essa, quando ele voltar para o plano A, voltar para a identidade dele, ele vai voltar ainda mais completo, porque ele vai voltar com essa bagagem que ele adquiriu nesse tempo, né? De estar se movimentando melhor, chegando melhor nas bolas, né? Se defendendo melhor, construindo melhor os pontos, tendo mais variação. Então vai ser o melhor João que a gente já assistiu, que vai ser aquele João da essência, né? O João do Velho Testamento, o João Rojão, né? O João agressivo, mas com todas essas habilidades que ele desenvolveu nesse tempo. Agora, o meu medo é ele não voltar para esse plano A nunca, né? Dele perder a identidade, perder a essência dele e perder justamente o que encanta o mundo e o maior potencial que ele tem para brigar no topo, que é justamente toda essa potência dele, né? Essa agressividade, essa mudança de direção. Eu acho que a gente não pode tirar isso dele. E isso de estilo, de identidade, personalidade, vai até além do tênis, né? Pega, por exemplo, Fórmula 1, grande Ayrton Senna, né? Ele tinha esse estilo até parecido com o João, né? De ser corajoso, agressivo, né? De ir para cima, na chuva, tudo.
Era igual você falar pro Ayrton Senna dar uma segurada, correr de forma mais cautelosa, né? É mais ou menos o que tá acontecendo com o João ultimamente. Tá meio que segurando ele, sabe? Como se estivesse preso numa jaula. Tá perdendo essa essência corajosa, agressiva, pra cima, aventureira que ele tem. E pra mim, o único jogo que o João lembrou o Velho Testamento esse ano, né? Lembrou as origens dele, foi com tudo no plano A original dele de ser agressivo. Foi justamente o melhor jogo dele nessa temporada contra o Sinner, né? Talvez porque ele sabia que se ficasse trocando bola contra o Sinner não ia ter muita chance de ganhar. Então ele já foi para aquele estilo principal dele, de ser agressivo desde as primeiras bolas. E vejam como ele jogou demais. Na minha opinião, merecia ter ganhado ou pelo menos ido pro terceiro set, né? Teve 7 points no primeiro set, levou pro tie-break no segundo. Os 2 tie-breaks ele estava ganhando. Para vocês verem como sim, tem potencial esse estilo de jogo agressivo dele. E tem que ser o plano A dele. E principalmente no Saibro, né? Tem muita gente que fala, no Saibro tem que construir mais os pontos. Só que o outro lado disso é que no Saibro a bola não encurta tanto, né? Os adversários chegam mais nas bolas. Por isso você tem que ser também um pouco mais agressivo, porque se ficar só colocando spin na bola, esperando a bola sobrar, muitas vezes não vai sobrar. Então o João ele foi campeão de Buenos Aires com esse estilo agressivo. O melhor resultado da carreira dele no Saibro foi também com o plano A. Eu acho até agora que tá chegando o Roland Garros, que é o Grand Slam mais lento, né? Melhor de 5 sets. Se ele ficar nesse estilo mais passivo de ficar trocando muita bola, acho que vai desfavorecer ele, né? Porque, de novo, ele não tem. O jogo dele não é voltado para essa resistência de ficar 4 horas e ganhar no cansaço do adversário, ganhar no erro do adversário. Pelo contrário, o jogo do João é a fibra explosiva, é de ganhar na agressividade. Então eu acho que ele vai ter que correr mais riscos, principalmente em Roland Garros, e voltar para esse plano A dele, de ser agressivo, essa identidade dele. E para concluir essa análise, né, 2 pontos que eu escuto muito a galera falar, né? O primeiro deles, o Tony Nadal estava certo. Cada derrota do João, a galera comenta cada vez mais isso. Vamos lá. O Tony Nadal deixou claro, né, na entrevista que ele deu, que ele só tinha visto o jogo do João contra o Alcaraz. E daí, por isso, eu até entendo a fala do Tony Nadal. Esse jogo do João contra o Alcaraz, o João estava justamente nesse plano B dele, né? O João foi bem passivo contra o Alcaraz e o Alcaraz acabou dominando mais o jogo. Então, para quem só assistiu esse jogo, pensando na cabeça do Tony Nadal, eu também não vi nada demais do João nesse jogo, né? Então, até concordo com essa fala do Tony Nadal. Agora, eu garanto que o Tony Nadal não chegou a assistir o João do Velho Testamento, todos esses jogos que a gente conversou. João contra o Rublev, João campeão lá em Buenos Aires, né? O tie-break que ele meteu 7-1 no segundo indo para cima. O João do Next Gen Finals também, que ele foi campeão indo para cima de todo mundo, né? Do FIS, do Team. Então, se ele tivesse visto esses jogos, daí sim eu garanto que o Tony Nadal ia ter falado igual ele falou sobre o Del Potro, né? Que era um cara que brilhava os olhos desde o começo, porque tinha um forehand diferenciado, uma agressividade diferenciada. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa análise do Tony Nadal, porque ele mesmo deixou claro na entrevista que ele só tinha visto o jogo do João contra o Alcaraz. E o segundo ponto também que eu acho importante a gente frisar é que muita gente em todas as derrotas vem me perguntar no direct: Guru, você acha que o João tá perdendo esses jogos no terceiro set por causa do físico? Aí é um outro assunto polêmico, tá? Minha opinião de novo. Eu não acho que seja o físico. Eu acho até que o físico dele evoluiu com o tempo. Ele tá aguentando jogar mais em alta intensidade, né? Você pega 2 anos atrás, ele perdeu pro Navone no Rio Open, no físico mesmo, no terceiro set. Ele não tava aguentando. Ele tava literalmente pondo a mão na perna no terceiro set, sentindo muito. Agora você não vê mais nenhum jogo no terceiro set ele dando nenhum indício de cansaço físico. Você não vê ele ofegante em nenhum jogo, ele pondo a mão na perna em nenhum jogo. Pelo contrário, você basta ver esse último jogo contra o Medvedev. 5-4 no terceiro set, o Medvedev dando uma curtinha espetacular e ele chegando na curtinha. Então eu acho que ele tá inteiro fisicamente. Eu não acho que seja essa questão dele tá perdendo esse jogo no terceiro set. Eu acho que, de novo, essa questão tática dele não tá conseguindo impor o jogo dele, porque ele tá nesse plano B, entre aspas, de ser mais conservador, ficar trocando mais bola. E esse plano B até não combina tanto com o jogo dele, né? Porque, de novo, o João ele tem muito mais fibra de explosão do que fibra de resistência. Então, se o João começar a alongar mais os pontos, né? Ficar aqueles jogos de 3, 4 horas, jogos que o Davi Ferreira adorava, que o Navone adora hoje em dia, esses caras que têm vantagem nesses jogos, não o João. Então, para o João vale muito mais a pena encurtar os pontos e ter esse estilo mais agressivo. E acho que é isso que está faltando e que está também prejudicando ele no terceiro set. Nessa hora H, que era a hora que ele mais gostava no passado, o João do Velho Testamento ia para cima com todos os adversários, ele está ficando um pouco mais passivo nesse jogo de ficar trocando mais bola, mais recuado, conservador, esperando melhor a bola para definir. E basta ver que o Medvedev deu uma de João Fonseca no tie-break desse último jogo. O Medvedev que tomou a iniciativa dos pontos, que foi para cima, que abafou o João. Então por isso que eu estou fazendo toda essa reflexão aqui, porque eu vejo todo o potencial que o João tem e machuca muito ver derrotas assim, sabendo que é como se o João tivesse preso na jaula nesse jogo, sabe? Tipo, não estão soltando o monstro da jaula, que todo o potencial que o João tem, o João ganharia em 2 sets do Medvedev, e arrisco mais, teria ganhado do Rodar, teria ganhado do Shelton, acho que teria ganhado até do Zverev, com aquele jogo mais agressivo, igual ele tinha contra o Rublev no ano passado, ainda mais esse jogo que seria mais completo hoje em dia, né? Porque seria toda a agressividade que ele já tem,
com que ele evoluiu bastante hoje em dia, que é a movimentação, né, que é a variação. Eu acho que ele tem tudo para se tornar o jogador mais completo aí quando ele unir esses dois estilos, mas lembrando sempre que o plano A dele, a característica principal, é essa agressividade, correndo mais riscos, e quando estiver dando errado, agora ele já tem o plano B que ele desenvolveu ao longo do tempo, mas esse plano B não é para ser o plano A, que é o que está se tornando ultimamente, infelizmente. Então essa é a minha análise completa aí, galera. Foi mal, acabei me estendendo muito, mas acho que eram muitos pontos aí para falar. E fiquem à vontade para dar a opinião de vocês, lembrando sempre de tentar fazer comentários mais construtivos, né? Porque, de novo, críticas destrutivas não vai agregar em nada essa hora, né? A gente está abrindo esse espaço aqui mais para uma reflexão interessante. E fiquem à vontade para discordar de mim, eu não sou dono de nenhuma verdade. Vou estar sempre torcendo e apoiando para o João e para todos os tenistas brasileiros. Mas fala aí, qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Escreva aqui nos comentários.